vai mais ter essa conversa. Então, essa é a segunda característica importante. O Estado está super endividado na América Latina. O primeiro é chamamos assim, o raquitismo da burguesia industrial. O segundo é o superendividamento do Estado. O terceiro fenômeno foi previsto pelo Rui Mauro Marini, que é a criação, e cada vez com mais força, de uma economia exportadora. Então, a vocação exportadora da economia latino-americana se reforça. Se reforça, olha que tragédia, no período em que os preços dos produtos agrícolas sobem, é absolutamente atrativo continuar nessa toada, porque os preços pagam. E quando eles despencam, é absolutamente indispensável seguir nessa toada, precisamente porque os preços despencaram e tem que aumentar o volume de exportação. Ajudado por algo que a gente sempre fica discutindo, que é quanto vale o real em relação ao dólar. Quando o real está sobrevalorizado, para aqueles capitalistas que exportam é mais difícil. Por isso que tem uma permanente pressão para desvalorizar o real. Desvaloriza o real e fica mais barato exportar, fica mais competitivo exportar, e então essa desvalorização favorece os setores exportadores. No geral, quando se valoriza e quando se desvaloriza o câmbio, quando valoriza, você veja como isso não é bom ou mal em si mesmo, isso depende das circunstâncias. Quando o dólar fica mais barato por real, os capitalistas podem pagar de maneira mais barata as dívidas contraídas em dólar lá fora. E quando o dólar fica muito caro, quer dizer, há uma desvalorização da moeda nacional, é bom para os setores exportadores vender lá fora e arrecadar uma quantidade de recursos em moeda. Em todos os casos, desde que esse senhor Gustavo Franco entrou com Henrique Meirelles, com Fernando Henrique, com Lula e agora com Michel Temer, com todos eles, se fez uma determinação do Banco Central. É um tecnicismo, mas é importante. Antes, um exportador de soja, lá de Londrina, vendia a soja. E aí o que ele tinha que fazer? Em 3 meses, ele tinha que internalizar os dólares. Não, era 45 dias. Aí o que o FHC fez? Colocou 3 meses. O que o Lula fez? Colocou 1 ano. O que significa? Que aquele fazendeiro lá de Londrina, que era um fazendeiro, portanto um proprietário de terra, portanto um latifundiário, virou também um especulador com o câmbio. Ele fica esperando a hora mais apropriada para internalizar os dólares, se ele troca por mais reais ou por menos reais. É claro que é complicado para ele, porque na produção agrícola, tudo que ele está consumindo de fertilizantes, etc., são produtos importados que têm seus valores referenciados pelo dólar. Então ele fica calculando já, o latifundiário lá em Londrina, aquele Jeca, que está lá, ele já calcula naquela verdinha em God We Trust. Ele já está ali e ele já está pensando na verdinha. E ele fica vendendo a verdinha porque ele contrata e paga segundo os dólares. O lucro dele, embora medido pela moeda, o real, está lastreado no dólar. Então ele já fica de olho na verdinha. Ele já fica de olho numa economia que assume uma feição de uma economia dolarizada. Já não é mais baseada no mito da moeda forte, que foi a conversa do plano real. Se configurar, então, a economia exportadora, com todos os mecanismos garantidos nesse rentismo. A possibilidade até do latifúndio especular com o câmbio. E fazer algo fundamental. O latifúndio começa a fazer outro tipo de investimento. Começa a investir em hotel, e começa os grupos industriais. Quando tu pega aquelas revistas grossas que saem todo ano, que era do Exame, e pega do Valor, por exemplo, abre assim os grupos industriais, e tu vai ver que um grupo industrial, como a Sadia Perdigão, por exemplo, eles têm investimento em todo tipo de coisa. Por exemplo, a Rede Globo tem investimento na agricultura. Eles ganham, são os chamados grupos industriais, ganham em todos os ramos. Eles vão colocando. Por quê? Precisamente porque esse setor industrial foi diminuindo radicalmente. Então nós temos aí o raquitismo da burguesia industrial, um superendividamento do Estado brasileiro, por outro lado,
o fomento de uma economia exportadora, portanto, uma economia cujo ciclo de valorização do capital se fecha fora, muito importante isso, e todas as formas do rentismo. O desenvolvimento capitalista vai assumindo isso que eu estou chamando de maneira geral um caráter rentístico, não formas produtivas de valorização do valor, mas formas fictícias de valorização do valor. Daí que o estudo sobre o capital fictício agora, o tomo 3 do Capital do Marx, é muito importante para entender esse movimento da economia. Há um aprofundamento da dependência, há um aprofundamento do subdesenvolvimento e há uma dependência levada à escala nunca vista antes no continente latino-americano. E isso leva a uma configuração das classes sociais, quer dizer, os banqueiros ganharam um peso político específico nas sociedades latino-americanas desmedido. Segundo, os latifundiários ganharam um peso desmedido na política latino-americana. Porque os latifundiários hoje, efetivamente, basta ver o conflito, por exemplo, na Argentina. O conflito na Argentina ia tudo muito bem, ia tudo muito bom, até que os preços da soja foi crescendo, e a Cristina Kirchner tomou uma medida muito importante, embora seja um governo de quinta categoria, um governo que endividou o país, ao contrário do que ela disse, embora seja colocado aqui quase como uma política anti-imperialista, etc., que não tem nada disso, mas ela fez uma medida que está assim no terreno da lucidez mais elementar. Ela disse o seguinte: vamos fazer aqui o seguinte, se o preço dos produtos agrícolas cresce, e a exportação, por consequência, também, a receita dos exportadores é maior. Então, o governo vai aplicar o que eles chamavam de retenções, vai aumentar o valor da retenção, uma escala móvel. Cresceu o preço do trigo, da soja e da carne no mercado mundial, os latifundiários argentinos vão ganhar mais, quanto mais ganham, mais pagam para o fisco. E é uma coisa, digamos, razoável. É claro que é razoável para nós que não temos terra. Para quem tem terra é muito ruim. Para os fazendeiros exportadores é muito ruim. Então eles fecharam o país. Foi aí que o Clarim virou porta-voz dessa gente, e aí que deu o conflito da Cristina Kirchner com o Clarim, e ela aprovou uma nova lei de imprensa, etc, etc, e foi para cima do Clarim, dissipou o grupo, etc e tal, liquidou com a televisão e foi para cima dos caras, algo que aqui nunca ninguém nem pensou em fazer com a Rede Globo. Nada. Mas o conflito, então, com a imprensa argentina, da Cristina Kirchner, era um conflito que estava vinculado com o peso que sempre teve na Argentina dos proprietários de terra. E com a grana que eles ganharam em função da elevação dos preços, e uma medida razoável que foi: quanto mais vocês vão ganhar, vocês vão pagar mais imposto, que é algo, digamos que seria, se fosse dado a menino, tu quer pagar muito imposto? Eu dizia, eu quero pagar muito imposto, porque o suposto é que eu estou ganhando muito dinheiro. Eu não posso pagar muito imposto porque eu não ganho dinheiro. Mas se eu fosse um capitalista, eu pago. Quanto no imposto? Nós é 27,5%. Os funcionários públicos. Vamos pagar 40% aí. 50% de imposto. Até 60%. Se a receita vai aumentando, vou ganhando mais, posso pagar mais. É claro que aqui vinga outra coisa, etc. Mas o que mostrou lá na Argentina? Também essa proeminência do setor agrário, que sempre foi forte, e de uma categoria que está lá no tomo 3 do Capital, que é a renda da terra. O que eu queria dizer aqui, me aproximando dessa primeira parte, para a gente tratar depois em meia hora outras questões teóricas importantes, que é o seguinte: o estudo da renda da terra no Brasil, ele foi subalternizado. E aí que vem a questão que nós temos que tratar agora, que eu estou estudando há muito tempo. Pessoalmente fui para a Argentina para estudar isso também. Vivi um tempo na Venezuela para estudar a renda da terra, que é do petróleo e da mineração, mas especialmente do petróleo. Não estou dando isso só como antecedente. Vivi no México muito tempo e, naturalmente, que lá existem vários autores que trabalharam a renda da terra por causa da importância do petróleo na economia, no fisco, na riqueza do país. Mas aqui no Brasil, a renda da terra
foi muito secundarizada, os estudos. Eu fui ver o que tinha e encontrei muito pouca coisa. Pode ser que eu esteja mal informado. Mas tem os textos daquele professor da Unicamp, o Lessa, o Sérgio Lessa, que é uma tese, e é muito curioso, porque ele tem 2 livros, até onde me alcançou, um que é sobre a transição da economia do café, e é uma discussão sobre desenvolvimento econômico no Brasil, e um outro teórico sobre a renda da terra, onde ele faz uma exegese de Marx. Mas os dois são descolados, a renda da terra, as categorias de Marx não são aplicadas diretamente para analisar o problema agrário. Então há a denúncia do latifúndio, há a discussão sobre os preços, mas não orientados pela renda da terra. Quer dizer, o que mostra claramente que naqueles estudos mais de orientação marxista, mais importantes e mais consistentes, o tema da terra, da renda da terra, tal como Marx apresentou no tomo 3 do Capital, não orientou a análise detalhada do latifúndio a partir das categorias, tal como Rui Mauro Marini fez sobre dialética da dependência para mostrar o tema, sobretudo, do capital industrial. Sobretudo do capital industrial. Então, a valorização da renda da terra para entender o desenvolvimento capitalista brasileiro não é, como se pensou durante muito tempo, uma característica de uma economia exportadora baseada lá atrás, antes de 30, ou na escravidão, no latifúndio, etc. É uma característica fundamental do capitalismo moderno. E na medida que essa dependência foi se aprofundando, com a consequente dependência científica e tecnológica decorrente do raquitismo do capital industrial, a renda da terra passa a ser absolutamente indispensável para entender o desenvolvimento capitalista. Não de um país como a Venezuela, que tem uma riqueza petroleira manifesta, e que 90% das exportações são exportações do petróleo. Ou de uma agricultura exuberante pelas terras úmidas, pela pampa úmida da Argentina, que basta jogar lá uma semente que vem com uma exuberância total. Quer dizer, uma renda da terra que explica o desenvolvimento capitalista, a grandeza e a pobreza da Argentina. Mas passou a ser um elemento de toda a economia latino-americana. Isso apareceu muito claramente na Bolívia e no Equador, motivo de divergência das comunidades indígenas e da CONAI contra o candidato de Rafael Correa no Equador. A Confederação Nacional Indígena do Equador briga e diz assim: aqui tem uma exploração da mineração sem precedentes no país, e é uma exploração da mineração que bate diretamente na propriedade da terra e nas comunidades indígenas. Fruto do quê? Da importância da renda da terra no desenvolvimento capitalista equatoriano e boliviano, que sempre foi e está ganhando proeminência pela variação dos preços e pelo raquitismo industrial dos nossos países. Então se configura uma situação de dependência e subdesenvolvimento nova em relação àqueles estudos que o Marini desenvolveu. Na discussão teórica do Marini, o ponto de partida era o capital industrial, para mostrar a conciliação de classe da estratégia do PCB na Revolução Brasileira e propor uma política operária independente, e de outro lado, porque a proposta da burguesia em geral era industrializar os países latino-americanos. Ora, esse cenário é absolutamente contrário do que nós temos hoje. Não tem esse cenário. Nem de fortalecimento da burguesia industrial, tem ao contrário de uma potencialização das formas especulativas ou fictícias de valorização da riqueza, que se expressa sobretudo num mega endividamento estatal, e não há a menor indicação que possa estar ocorrendo, ou que poderá regressar, um ciclo industrializante num país latino-americano. Portanto, eu menciono aqui, todos os trabalhos do Celso Furtado estão esgotados historicamente. Por exemplo, um programa de pesquisa baseado na tradição do Furtado implicaria em dizer que ele disse: bom, nós temos que seguir com o processo de industrialização. Só que a pergunta decorrente é: qual é a classe objetivamente interessada em tocar para frente esse processo de industrialização? Quando a burguesia fica raquítica e quando as formas de valorização fictícia e parasitárias crescem por toda parte e a renda da terra cresce. Que é muito mais fácil exportar produto in natura para esse tipo de classe do que industrializar a parte dela. Percebe? Então a dependência assumiu uma nova feição.
E aí nós teríamos que completar a dialética da dependência com o estudo do capital fictício e o estudo da renda da terra.